Diário de Santa Faustina, o diário mais lindo que eu já li. Parágrafos do 31 ao 40. Parágrafo 31. Em determinado momento, vi multidões de pessoas em nossa capela, em frente dela e na rua, porque não cabiam nela. A capela estava solenemente ornamentada. Junto ao altar havia um grande número de membros do clero. Em seguida, as nossas irmãs e também muitas de outras congregações. Todos aguardavam a pessoa que devia tomar o seu lugar no altar. De repente, ouvi uma voz que me dizia que era eu quem devia ocupar esse lugar do altar. Mas logo que saí de casa, isto é, do corredor, para atravessar o pátio e ir à capela, atendendo a voz que me chamava, todas as pessoas começavam a atirar em mim o que podiam: lama, pedras, areia, vassouras, de modo que, a princípio, hesitei, não sabendo se devia ir adiante. No entanto, aquela voz me chamava com mais força ainda e, apesar de tudo, comecei a andar corajosamente. Enquanto entrava na capela, as superioras, as irmãs e as educandas, e até mesmo os meus pais, começaram a atingir-me com o que tinham à mão, de maneira que, quer quisesse, quer não, tive que dirigir-me ao lugar que estava reservado para mim no altar. Logo que ocupei o lugar reservado, o mesmo povo, as educandas, as irmãs, as superioras e os meus pais começaram a estender suas mãos para mim e a pedir graças. Eu não estava zangada com eles por terem jogado contra mim todas aquelas coisas. Surpreendentemente, sentia de modo estranho um amor mais especial, justamente para com aquelas pessoas que me obrigaram a entrar mais depressa no lugar reservado. Naquele momento, a minha alma foi inundada por uma felicidade inconcebível e ouvi estas palavras: faz o que te aprouver. Distribui graças como quiseres, a quem quiseres e quando quiseres. Rapidamente, a visão desapareceu. Parágrafo 32. Uma vez ouvi estas palavras: vai falar com a superior e pede que te permita fazer diariamente 1 hora de adoração durante 9 dias. Nessa adoração, procura unir a tua oração à de minha mãe. Reza de coração em união com Maria e também procura durante esse tempo fazer a via sacra. Recebi a permissão, não para 1 hora inteira, mas apenas para o quanto me permitisse o tempo após as minhas obrigações. Parágrafo 33. Eu devia fazer essa novena na intenção da nossa pátria. No 7º dia da novena, vi a Mãe de Deus entre o céu e a terra, vestida de branco, rezando com os braços cruzados sobre o peito, olhando para o céu. E do seu coração saíam raios de fogo. Uns se dirigiam para o céu, enquanto outros cobriam a nossa terra. Parágrafo 34. Quando falei dessas várias coisas ao confessor, respondeu-me que isso podia provir realmente de Deus, mas podia ser também uma ilusão. E, como era continuamente transferida, não tinha um confessor permanente. Além disso, sentia grande dificuldade para contar tais coisas. Rezava fervorosamente para que Deus me desse essa grande graça. Isto é, um diretor espiritual. Mas alcancei essa graça só depois dos votos perpétuos, quando cheguei a Vilnius. É o padre Sopoco. Concedeu-me Deus conhecê-lo primeiro interiormente antes de eu chegar a Vilnius. Parágrafo 35. Se desde o início tivesse tido um diretor espiritual, não teria desperdiçado tantas graças divinas. Um confessor pode ajudar muito a alma, mas pode também estragar muita coisa. Quantos confessores devem dar atenção à ação da graça de Deus nas almas de seus penitentes. Isso é muito importante. Pelas graças concedidas à alma, pode-se conhecer o grau de sua intimidade com Deus. Parágrafo 36. Em determinado momento, fui chamada para o julgamento divino. Achei-me diante do Senhor face a face.
Jesus estava com a aparência que tinha na paixão. Após um momento, desapareceram as chagas e ficaram apenas 5 nas mãos, nos pés e no lado. Imediatamente vi todo o estado da minha alma, da forma como Deus a vê. Vi claramente tudo que não agradava a Deus. Não sabia que é preciso prestar contas ao Senhor, mesmo de faltas tão pequenas. Que momento! Quem poderá descrevê-lo? Encontrar-se diante do 3 vezes santo, Jesus perguntou-me: quem és? Respondi: sou vossa serva, Senhor. És culpada de um dia de fogo no purgatório. Queria jogar-me imediatamente nas chamas de fogo do purgatório, mas Jesus deteve-me e disse: o que preferes? Sofrer agora por um dia ou por pouco tempo na terra? Respondi: Jesus, quero sofrer no purgatório, quero sofrer na terra os maiores tormentos, ainda que seja até o fim do mundo. Jesus disse: será suficiente uma só coisa, tu descerás à terra e sofrerás muito, mas não por muito tempo, e cumprirás a minha vontade e os meus desejos, e um fiel servo meu te ajudará a cumpri-los. Agora, reclina a tua cabeça sobre meu peito, sobre o meu coração, e tira dele força e vigor para todos os sofrimentos, porque em nenhum lugar encontrarás alívio, ajuda ou consolo. Deves saber que muito terás que sofrer, mas não te assustes com isso, eu estou contigo. Parágrafo 37. Pouco depois, o meu estado de saúde piorou. Os sofrimentos físicos eram uma escola de paciência para mim. Só Jesus sabe quantos esforços de vontade tive que fazer para cumprir as minhas obrigações. Parágrafo 38. Jesus, querendo purificar uma alma, utiliza os instrumentos que quer. A minha alma sentia um total abandono por parte das criaturas. Às vezes, a minha intenção mais pura era mal interpretada pelas irmãs. Esse sofrimento era muito doloroso, mas Deus o estava permitindo, sendo preciso aceitá-lo, porque através dele nos tornamos mais semelhantes a Jesus. Uma coisa, porém, não podia compreender por muito tempo, isto é, que Jesus mandasse que eu falasse de tudo às superiores e estas não acreditavam nas minhas palavras, mas demonstravam que tinham pena de mim, como se eu tivesse iludido ou vítima da minha imaginação. Por esse motivo, temendo estar iludida, resolvi evitar interiormente a Deus, receando as ilusões. Contudo, a graça de Deus perseguia-me a cada passo. E quando menos esperava, Deus falava comigo. Parágrafo 39. Certo dia, Jesus me disse que havia de punir uma cidade, que é a mais bela da nossa pátria. Esse castigo deveria ser o mesmo que Deus enviou contra Sodoma e Gomorra. Vi a grande ira de Deus e um estremecimento atravessou o meu coração. Eu rezava em silêncio e depois de um momento Jesus me disse: minha filha, une-te estreitamente a mim durante o sacrifício e oferece ao Pai Celestial o meu sangue e as minhas chagas em expiação pelos pecados dessa cidade. Repete isso sem cessar durante toda a Santa Missa. Faz isso durante 7 dias. No 7º dia, vi Jesus numa nuvem brilhante e comecei a pedir que Jesus olhasse para a nossa cidade e para todo o nosso país. E Jesus olhou benignamente. Quando percebi a benevolência de Jesus, comecei a suplicar-lhe a bênção. Então Jesus me disse: por ti abençoo todo o país. E fez um grande sinal da cruz com a mão sobre a nossa pátria. Vendo a bondade de Deus, uma grande alegria inundou a minha alma. Parágrafo 40. Ano de 1929. Uma vez, durante a Santa Missa, senti a proximidade de Deus de uma maneira muito especial, apesar de me defender disso e me afastar de Deus. Fugia muitas vezes de Deus porque não queria ser vítima do espírito maligno, como muitas vezes me diziam que eu era. E essa incerteza durou muito tempo. Durante a Santa Missa, antes da Sagrada Comunhão, havia a renovação dos votos. Quando saímos do genuflexórios e começamos a recitar a fórmula dos votos, Jesus colocou-se de repente ao meu lado em vestes brancas, cingido por um cinto de ouro, e disse-me: concedo-te o eterno amor.
para que a tua pureza seja sem mácula e como prova de que nunca sofrerás tentações de impureza. Jesus tirou seu cinto de ouro e cingiu com ele a minha cintura. A partir desse momento, não sinto nenhum tipo de tentações contra a virtude, nem no coração, nem na mente. Compreendi mais tarde que essa tinha sido uma das maiores graças que a Santíssima Virgem Maria havia obtido para mim, porque lhe pedi essa graça durante muitos anos. Desde então, maior é a minha devoção para com a Mãe de Deus. Foi ela quem me ensinou a amar a Deus interiormente e, como em tudo, cumprir a sua santa vontade. Sois alegria, ó Maria, porque por vós Deus desceu à terra e ao meu coração. Meu irmão, minha irmã, através desses relatos de Santa Faustina, nós vimos o quão lindo e forte é o poder de Deus. Quando o espírito dela foi arrebatado para o outro mundo, inundando a alma dela de felicidade, fazendo ouvir palavras de poder para que ela fizesse o que a aprovesse, distribuísse graças como quisesse, a quem quisesse, quando quisesse, é que ela sentiu o quanto Deus estava com ela. Deus a conduzia ao caminho que Ele tinha preparado para ela. Em suas aparições, a mesma, Ele pediu para adorá-lo, realizando a novena, unindo essa oração à oração da nossa bem-aventurada, incluindo também a oração da Via Sacra, a qual devemos realizar todos os dias para lembrarmos fielmente de todo o sofrimento que Jesus sofreu por nós. Já estamos atrasados em termos pressa de sermos bons e sermos rápidos para amar uns aos outros, de nos voltarmos para Deus, de fazermos o que Ele nos pede, de reorientar o nosso caminho. Santa Faustina tinha consciência que, para purificar uma alma, Jesus utiliza os instrumentos que quer. Quando Deus permite um sofrimento em nossas vidas, Ele sabe que através dele nos tornamos mais semelhantes a Jesus. Nesse momento, devemos reclinar nossa cabeça sobre o peito de Jesus, sobre o seu coração, e tirar dele força e vigor para todos esses sofrimentos. Incansavelmente nós dizemos: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós.